Fala, seus crimes, beleza? Dessa vez voltei aqui pra trazer aquela listinha dos 10 personagens mais fortes de Toaru. E esse daqui é sempre aquela lista que faz as pessoas entrar em conflito, porque muita gente é fanboy de um personagem, é quando vê que ele tá mais baixo, fica meio tristinho e desconta em quem fez a lista. Mas fazer o que, né? Afinal tem gente que pelo menos respeita e gosta de saber dessas coisas, então eu vou fazer de todo jeito, até porque eu não ligo. Mas então, essa lista aqui vai ser do lado da magia, como já deve estar no título, ou então na thumb, em algum lugar eu vou botar. Exatamente, só vai contar com os personagens do lado da magia, ou seja, personagens da ciência não vão estar na lista. E é claro, personagens híbridos que conseguem utilizar tanto magia quanto ciência não vão estar na lista também. Mas eu já planejo fazer uma lista depois só com o lado da ciência e no final eu faço uma lista com os dois. Vou fazer 3 vídeos. Por que eu não faço um com todos de uma vez só direto? Até porque assim eu consigo colocar mais personagens, tipo, fazendo uma lista do lado da magia e do lado da ciência, eu posso trazer no total 20 personagens diferentes. Se eu colocasse só uma lista com todos, ia ficar bem pouco personagem e eu não ia gostar muito. Mas uma coisa que eu tenho que falar é que essa lista foi totalmente baseada na minha opinião pessoal, ou seja, se você achar que tal personagem ficou numa posição abaixo de outro, está errado. Faça a sua lista. Além do mais, essa luta aqui não é baseada no nível de poder total. O que eu quero dizer? Vamos dizer que alguém tem mais magia do que outro, ou então alguém conhece mais feitiço do que outro. Por exemplo, a própria Index. Ela tem os 30 mil coisa lá, então ela deveria ficar numa posição bem alta, porque tal. Não, eu vou basear na capacidade de luta dessa pessoa. Basicamente eu vou pensar, se essa pessoa tivesse um X1 com uma pessoa que tá no nível acima dela, ela ganharia ou perderia? Por exemplo, temos o Accelerator e o Toma. Com certeza, se a gente fosse colocar o da primeira temporada lá, se eu colocasse eles na lista, eu colocaria o Toma em cima, mas não porque ele é mais forte, porque o Accelerator com certeza era mais forte do que o Toma naquele tempo, mas o Toma tem a habilidade de luta superior. O Accelerator ficaria embaixo dele, porque o psicológico dele naquele tempo era mais fraco. Ele, quando começou a levar murros do Toma, ele se desestabilizou. Tem várias coisas que eu colocaria assim. Pensando bem, talvez eu colocasse o Accelerator em cima do Toma mesmo naquela época, porque ele meio que ganhou da primeira vez e precisou da Mikasa. Bom, eu precisaria fazer todo um estudo de novo daquela época pra fazer isso. E pra essa lista eu tô fazendo o mesmo. Eu tive que estudar bastante pra ver o X1 de cada um dos personagens. Não a magia em si, e sim a habilidade de luta de cada um. Por isso, se você estiver vendo um personagem e você pensar, mas aquele personagem tem mais magia, tem mais tal, tá, mas ele ganharia no X1? Ele conseguiria deitar o outro na porrada? É isso que eu quero saber. Se estamos entendidos, então vamos continuar com a lista. Depois de falar de tudo isso, eu ainda tenho certeza que ainda vai vir algum doido e vai falar, mas aquele personagem deveria ficar numa posição melhor, porque ele tem mais magia, porque ele consegue distorcer o tempo, sei lá o que. Blá 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 blá. Fazer o que, né? Sempre tem. Falando nisso, essa daqui tá atualizada até o final de New Testament, essa lista. Essa é a dos cientistas. Eu não vou colocar do Gênesis tal, porque eu ainda não li o suficiente pra ter o conhecimento total das habilidades do pessoal de lá. Então é totalmente baseada no New Testament, o que já é bem longe do anime, né? Então já é muita coisa. Em 10º lugar eu vou colocar a Lavinia Beardray, junto com o canibalismo. Sim, a mulher que deu o tutorial pro Accelerator utilizar a magia é a 10ª mais forte usuária de magia, né? Mas esse canibalismo que eu tô falando é uma técnica, então sim, é dela, então eu vou colocar nela porque sim, né? Em 9º lugar vamos com Thor, um dos personagens membro do verdadeiro Gremlin. Ele apareceu pela primeira vez recrutando o Toma para salvar a Frau. Olhando as habilidades dele, apesar de ele ser um mago normal, o Thor ainda é um lutador extremamente poderoso. Ele foi descrito sendo capaz de lutar de uma guerra sozinho, e mesmo sem usar todo o seu poder, ele poderia lutar no mesmo nível com um nível santo, como a Sylvia. Ele alegou que Iotnos não fosse um deus mágico, ele teria sido o membro mais forte da Gremlin. Agora vamos placar Larissa, minha waifu divina. Ela é uma das mais fortes a aparecer no anime de Toaru. Claro que tem gente mais forte que ela, você vai ver na lista, mas pra mim ela realmente é um dos seres que, caramba, se tivesse continuado na história com poder total, teria feito muito mais estrago.
Ela, sem a Kartana original, é perfeitamente capaz de se manter como princesa especialista em assuntos militares. Ou seja, ela já era uma estrategista incrível. Mas agora sim, com a Kartana original, a Clarissa entra nessa posição de destaque porque o nível dela se torna igual a de um arcanjo. Com a Kartana original em mão, Clarissa consegue ganhar mais força, resistência, velocidade e quase invulnerabilidade. Junto com isso, Clarissa pode usar a espada para cortar dimensões, conhecidas como High Dimensions. O Fiamma da direita, eu estou contando ele com o poder total. Ele é um personagem e é o líder do trono direito de Deus. Ele é o líder daquele grupo mais poderoso da Igreja Católica Romana e foi introduzido bem depois, na terceira temporada de Toaru. Ele foi o principal causador da Terceira Guerra Mundial, se a gente olhar com atenção. O Deus mágico fracassado, Olerius. Ele é um dos poucos que conhecem a verdadeira natureza do Imagine Breaker. Podemos dizer que esse daqui é um dos poucos que a única fraqueza demonstrada até agora foi a magia de Otnus, a Fire Spell. E eu não sei se eu já havia dito antes, mas os mágicos de Toaru também possuem classificações. Assim como os Esper possuem classificação de 1 a 5, dentro dos magos também possuem classificações, sendo a mais alta os God Magics. E o Olerius foi um dos poucos a adentrar esse nível. Ele quase conseguiu chegar no nível de God Magic, mas não conseguiu realmente se completar nessa fase. É Aleister Crowley. Aleister Crowley é o ser que criou a Cidade Academia. Ele já foi chamado por muitos como o maior mágico da história. E além disso, ele é conhecido como a Besta 66. Em quarto lugar temos o Aiwas. Ele basicamente está na classe Santo Anjo, é um pouco acima de um anjo da classe Anjo, mesmo assim ele não chega no God Magic também. A fraqueza conhecida dele até agora também é a dispersão do campo ainda das redes Misaka, mesmo assim ainda não é algo que podemos dizer como fraqueza. Na batalha que ele teve contra o Accelerator, eu acho que vocês conseguiram ter uma ideia do nível de poder dele. Já em terceiro lugar temos Otnus, que finalmente chegamos na fase Deuses Mágicos. Sim, Otnus é a primeira God Magic verdadeiramente dita com poder total aparecendo na história. No entanto, para ela usar o 100% do poder dela, ela precisa ter a Gungnir em mãos. Eu poderia colocar como um desfavorecimento pra batalha, mas eu não, vou deixar assim mesmo, até porque, cara, deixa pra lá, é só um itemzinho, quer dizer que ela não pode ter. Eu falo isso e o pessoal vai ficar reclamando nos comentários. O quê? Ela tem a Gungnir em mãos? Que coisa impossível! Porra, deixa aí. Em segundo lugar, eu vou colocar os verdadeiros Gremlins, sim, os Gods Magics, os deuses da magia. Os malucos são fortes o suficiente para poderem mudar as fases do mundo. Essa daqui é a classe mais alta de magia de todas. Eles são um timezinho tão perigoso que basicamente se fosse colocar um por um, vamos dizer que eu não colocasse o grupo inteiro de uma vez só, fosse colocar um por um, não teria como eu colocar outras pessoas, porque eles iam ocupar basicamente todas as posições. Os caras nerfados conseguiram bater de frente com uma caralhada de personagens só sendo parados uma vez por... Eu não vou comentar aqui agora, mas eu acho que alguém que tá de olho na comunidade já sabe. E agora, por último, o personagem mais forte de toda Toaru Majutsu no Index do lado da magia, eu vou colocar como a Anna Sprengel. Não vou dar nenhum nerf, afinal eu botei a Gungnir nas mãos da Otnus e eu botei a Gremlin com o pessoal todo em um grupo só. Ou seja, nada de ficar botando nerfs nela não. Então ela tá no 100% aqui. Além de ser linda, mulher tão poderosa que realmente assusta os outros seres. Mas você deve estar colocando ela dando pontos pela beleza também, não tá? Talvez eu esteja, vou fazer o quê? Eu não sabia muito bem o que ficar falando quando colocasse essa lista. Afinal, eu nunca fiz uma lista de personagens mais fortes. Eu poderia colocar um pouco da história, mas o vídeo ficaria gigante. Contar a história de todo mundo. Eu poderia colocar as habilidades, mas os magos são diferentes dos Esper. Os Esper só tem uma habilidade e você só precisa explicar o básico. Os magos têm magia pra caramba e cada uma é diferente da outra, por isso não dá pra falar uma magia única. Alguns até dá, mas a maioria não. Vendo essa lista toda, me dizem aí, onde é que vocês acham que o Accelerator ficaria e o resto do pessoal dos Esper, se fosse uma lista onde mistura os dois? Acharam estranho vários personagens do anime aparecer? Sério, eu também achei que quando a novel começasse, um monte de personagem novo ia ser introduzido. Mas você tem que pensar, o resto do personagem introduzido não foi que eles foram esquecidos, eles também ficaram mais fortes.
forte, já pensou nisso? Bom, mas era isso mesmo que eu queria trazer por hoje. Obrigado por assistirem o vídeo. Quem vocês acham que estarão na lista dos Esper mais fortes da cidade academia? Do pessoal da ciência, eu não vou deixar tão resumido como o Esper. Obrigado por assistirem o vídeo, valeu, falou, fui! E deixem aí o que é que eu posso trazer de diferente na próxima lista dos Esper. Se tem alguma coisa que vocês querem que eu deixe melhor explicado ou sei lá.